tudo bom com vocês? Espero que sim. Um dia bastante abençoado para todos nós. Galera, nos meus vídeos eu já falei sobre fé, sobre regar sua fé, sobre não desistir dos nossos sonhos. Falei também sobre o que Deus faz sobre nossas vidas, que é tirar pessoas. Ontem coloquei uns stories falando sobre tudo que a gente está passando. Aquilo ali tem um motivo, tem um porquê, tem um pra quê. Já gravei um vídeo também falando sobre toda a bagunça que a pessoa vivencia. Mas hoje eu quero falar um tema que eu nunca falei, que é sobre cura. Eu vou falar 3 historinhas aqui rápido com relação à questão de cura. Jesus Cristo, quando estava indo a caminho da casa de Jairo, e a filha de Jairo estava doente, e no caminho que Cristo estava indo para a casa de Jairo, infelizmente, a filha dele havia falecido. No meio do caminho, Cristo encontrou uma mulher onde 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. Ou seja, nas palavras de hoje, o ciclo menstrual dela era desregulado. E eu conjecturando, ela passou pela mão de vários médicos, passou pela mão de vários especialistas e ninguém conseguia resolver a situação da vida daquela mulher. Mas quando Cristo passou naquela multidão e aquela mulher ela ousou em tocar na orla das vestes de Cristo, a partir daquele momento saiu virtude de Cristo. E quando saiu virtude de Cristo, automaticamente a mulher ela foi curada. Quando eu falo automaticamente, não é questão de magia ou de mágica, é simplesmente a questão de fé, é a questão de poder. Então Cristo automaticamente, quando sentiu que aquela mulher tocou nas vestes dele, saiu virtude dele, saiu a cura dele, e a mulher ela conseguiu se recuperar e vivenciar a sua vida e caminhar o seu ministério falando sobre Cristo. Mas por que ela fez isso? Porque ela tinha certeza, ela tinha a conclusão, ela tinha de forma concreta que Deus ele poderia simplesmente a curar daquele fluxo de sangue que ninguém conseguia resolver. Cristo segue o caminho, chega na casa de Jairo, e infelizmente encontra aquela cena, aquela situação. E quando Cristo toca na filha de Jairo, novamente acontece um outro milagre e a filha de Jairo simplesmente ressuscita. Lázaro, que era um grande amigo de Cristo e era defensor da bandeira da fé, morreu. Ele simplesmente morreu. E Marta e Miriam chegou em Cristo e disse assim: Cristo, não tem mais solução. E Cristo, olhando aquela situação, e eu novamente conjecturando, Cristo simplesmente abre a boca e diz: Lázaro, vem para fora! E Lázaro simplesmente saiu do mundo dos mortos e simplesmente ressuscitou. Eu tinha comentado que eu queria falar sobre 3 histórias, mas eu também posso até comentar sobre a 4ª história, que é sobre Ezequiel. Deus ele pega Ezequiel e coloca Ezequiel num vale de ossos secos e diz assim: Ezequiel, o que é que tu vê? Ezequiel diz: Deus, eu só vejo um monte de ossos. Mas você crê? Ezequiel diz: eu creio. Se tu crê, então profetiza. Se tu crê, então simplesmente fala do meu amor, que com certeza esses ossos irão ressuscitar. E cada osso foi se juntando, foi criando nervo, foi criando músculo, foi criando pele, e simplesmente aquele vale de ossos secos se tornou novamente vivo, pessoas. Então, o que eu tenho para dizer para você hoje é que, independente de qualquer coisa, ou independente daquilo que alguém falou, que o diagnóstico possa até ser não favorecido, Deus, ele é o Deus que opera a cura e é o Deus que opera milagre.
Deus é o Deus que quando você diz não, Deus diz sim. Quando você diz sim, Deus diz não. Quando você fecha uma porta, Deus abre outra. Quando você abre uma, Ele fecha outra, porque tudo é no tempo dEle. Tudo é na forma dEle. A gente simplesmente tem que acreditar, crer, confiar e saber que Deus ele vai operar o milagre e a cura na sua vida. Quando eu faço esses vídeos, eu novamente vou falar, eu não estou defendendo religião. Eu escutei uma pessoa uma vez fazendo uma crítica com relação aos meus vídeos, porque Falcão grava o vídeo, mas ele às vezes não vive. Mas simplesmente quando eu gravo esse vídeo, essa palavra motivacional, eu me baseio naquilo que simplesmente nos dá força e nos dá vontade de caminhar, que é isso aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Não adianta eu estar andando com um paletó, com um terno. Não adianta eu estar simplesmente querendo me mostrar ser santo, mas que infelizmente a minha vida ela não condiz com aquilo que eu ando debaixo do braço e falo. Eu simplesmente tenho que viver em plenitude debaixo de fé. E quando eu tenho fé que Deus ele cura, ele vai curar. Quando eu tenho fé que Deus ele vai liberar milagre, ele vai liberar. E a palavra profética que eu estou dizendo para você hoje, baseado naquilo que Deus tem, é que todas essas circunstâncias, todos esses problemas, essas doenças emocionais, essas doenças mentais, essas doenças físicas, essas doenças psicossomáticas, essas doenças que você acha que não vai ter solução, esses problemas, qualquer demanda que fizeram contra você, pode ter certeza, se você tiver fé na cura, se você tiver fé no milagre, Deus, ele vai operar. Mas tudo é no tempo dele. Nós estamos vivendo os piores momentos da nossa vida, onde nós nunca imaginávamos que iríamos passar 2 anos de pandemia, aonde a gente acha que vai ter solução, mas infelizmente até agora não teve solução. Por isso que nós estamos vivendo isso. Sabemos que é por falta de respeito e consideração do ser humano, mas também é porque é permissão de Deus para podermos aprender que tudo é no tempo dele. Então, pare de proferir energias negativas, pare de proferir palavras negativas, pare de pensar que Deus não existe, pare simplesmente de dizer que não tem solução. Nós sabemos que nós temos que estar preparados para o pior, mas enquanto existir fé, enquanto eu souber que existe um Deus que pode operar milagre, que pode operar cura, eu continuo seguindo a minha vida baseado naquilo que Ele tem. Mas se Deus guardar, mas se Deus não conseguir reverter o quadro, é porque a sua missão aqui na terra chegou ao fim. Mas Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que ele fala, o que ele diz, ele promete, ele cumpre. E ele pode reverter toda essa sua situação, porque ele é Deus. Porque ele é Deus, porque ele é Deus, porque ele é Deus, porque ele está na tua vida, porque ele vai operar o milagre, porque ele vai operar a cura, porque ele ainda é Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Nos outros vídeos eu falei e vou repetir novamente aqui agora. Deus ele vai usar toda essa bagunça para poder te beneficiar. E se acontecer de não conseguir reverter o seu quadro de saúde, é porque Deus permitiu que acontecesse. Tudo na vida tem uma lição. E eu vou contar um testemunho para vocês. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu vou contar um testemunho para vocês. Eu quando tinha 17 anos, filho único, jogador de futebol, realizando meu sonho, tinha tudo para dar certo. Meu pai com 39 anos, eu morando em Alagoas, jogando no time em Alagoas, tinha tudo para dar certo. Proposta do Vasco, proposta do Palmeiras, proposta de São Paulo, proposta de vários clubes do Brasil para poder ir. E simplesmente meu pai deu entrada na UPA na segunda-feira.
Na quinta-feira meu pai entrou em óbito. Eu poderia muito bem falar palavras contra Deus, dizer que Deus não era na minha vida, dizer que Deus simplesmente tinha me esquecido, tinha me abandonado, mas pelo contrário. Atrás de toda aprovação sempre existe uma aprovação. Para você se formar na faculdade, você precisa ser provado para ser aprovado. E eu entendi que Deus, ele guardou meu pai para poder eu me tornar o que eu era hoje. Falhas todo mundo tem, certo? Escolhas erradas todo mundo faz. Mas a perda do meu pai naquele momento simplesmente me deu o norte de saber que tudo abaixo do céu é permitido por Deus. Deus, ele podia operar um milagre na vida do meu pai, mas somente Deus sabia, somente Deus sondava o coração do meu pai. Somente Deus sabia o que passava na cabeça do meu pai. Então Deus, ele preferiu guardar o meu pai e nos resguardar por alguma coisa que poderia acontecer no futuro, para simplesmente nós aprendermos com aquela perda e vivermos em plenitude. Então tenha fé. Então acredite que Deus, ele vai operar o milagre. Creia na cura. Creia naquilo que Deus, ele tem para fazer na sua vida. Creia nisso. E coloque na sua cabeça que mesmo que Deus não opere o milagre, mas tudo é permitido por Ele. E se Ele permitir alguma coisa acontecer sobre sua vida, pode ter certeza que foi Ele que permitiu, para você aprender alguma lição. Beleza? Então que Papai do Céu abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês a cada dia mais vivam em plenitude. E eu vou deixar um pedacinho de uma música da nossa ilustre pastora que Deus aguardou, Ludmila Feber. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe essa unção, irmão. Recebe essa unção, amigo. Recebe essa unção, meu parceiro. Recebe essa unção, amiga. Eu não estou pregando religião, eu estou pregando Deus, amor, Deus, somente Deus. Siga baseado em Deus, que tudo vai fluir na tua vida, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, forte abraço.